pelo crime de Cronos, que coloca a rebelião e a desordem como fundamento da ordem, os Filhos da Noite se espalham até o mundo divino. A cosmogonia desenhou seu palco, criou seu cenário e, a partir da partogênese de Caos e da tríade cosmogônica, que é formada com Gaia e Eros, e posteriormente com Tártaro, Uranus e Pontus, e o nascimento das deusas e das divindades e potências de duplas como o dia e a noite, as trevas e o éter, o cenário está feito e agora é hora de conhecer os atores que vão dominar este palco e vão agir como protagonistas nesta tragédia grega. Com o cenário montado, criam-se então agora os atores. Gaia e Urano vão se unir em fecundação, assim como Nix e Erebus, assim como Eméria e Éter. Eles vão todos se unir e esta união gerará uma nova gama de atores que vão desempenhar uma série de fatores importantes no que há por vir aí, né? Essa primeira ideia é do nascimento dos 12 titãs, né? As 12 criaturas divinas. Também nascem os ciclopes e os hecatônquiros, que são os monstros de 50 cabeças e 100 braços, né? Então, e aí que começa uma questão de soberania aí que o Hesíodo vai trabalhar bem. E vai dar, claro, a função ideia pessoal dele, né? Veja que, do mesmo jeito que os titãs nascem, eles são criaturas divinas, bem formadas, e eles nascem da fecundação de Urano. Então, quando Urano se deita sobre Gaia, quando há a penetração de Urano sobre Gaia, ou seja, quando o céu toca a Terra, começa a gravidez de Gaia, gera os titãs. Mas também geram os ciclopes, os gigantes, hecatônqueros, só que Urano não vai gostar dessas criaturas imperfeitas e vai prendê-los no Tártaro, né? Eles vão ser... E essa questão de Gaia e do Urano é uma criação básica aí que eles vão se abraçar entre feminino e masculino. Começa aí, então, uma dinâmica de gênero que vai criar aí uma força cultural muito forte na Grécia, né? Por mais que a gente pense, o Vernon vai colocar isso muito bem, por mais que a gente pense que, por exemplo, Gaia é a primogênita, ela sai primeiro e você vai ver que os titãs também têm essa lógica e os deuses também. O primogênito não é ponto central na tradição grega, como ele é em toda a tradição ocidental, assim, sobretudo que vem das religiões monoteístas, né? Na verdade, para o mundo grego, o especial é o caçula. Então, Urano é o caçula. Assim como o seu caçula também vai reinar. Então, o domínio arbitrário e despótico do soberano é do soberano como o caçula, como aquele que vai ser o último, né? E não o primeiro. Os primeiros não são bem vistos na cultura grega, mas os últimos sim. Então, Urano é o último, e o último dos seus filhos é o que vai assumir, e o último dos seus netos é o que vai assumir. Então essa é a questão. Falando da prole de Urano e Gaia, é preciso pensar que os 12 titãs eles têm um papel fundamental aí na cosmogonia, porque eles vão participar da famosa, muito importante guerra contra as divindades que vai acabar criando o panteão grego, né? É que antes eles têm um problema comum, que é o próprio pai. Okeanos é o primogênito. E a sua
par é Tétis, né, que junto de Okeanos são divindades primordiais dos seres da água. Eles vão dar origem a todos os seres de água. Coios, Ifibe, Creios e Mnemosine, que é a personificação da memória e a mãe das 9 musas e as inspirações artísticas. Então, Mnemosine, ela é a própria memória, ela é a titã que representa a memória. Hiperion é o titã da luz e do fogo astral, ele é o pai de Hélios, de Selene, de Eos, que junto com Fibe vai gerá-los. Temis é a encarnação da justiça entre os titãs e a mãe das horas. E Ápetos é o titã da vida e da mortalidade, pai de Prometeu, Epimeteu, Menoéstio e Atlas, com Climene. E, sobretudo, Prometeu e Epimeteu são personagens fundamentais para compreender as dinâmicas de organização dos mitos que dizem respeito para o Hesíodo do homem, né? Mais à frente, o mito do fogo com Prometeu e o mito da caixa de Pandora com Epimeteu, eles têm uma profunda ligação com a mortalidade humana. Por fim, Cronos e Reia, os caçulas, 2 últimos, e a quem vai caber aí o grande casamento e o grande trunfo da sua soberania, por assim dizer, né? da forma de reorganizar o mundo. Cronos é o senhor do tempo e Reia é a mãe de todos. Cronos é o Felizardo, é o herdeiro do céu, senhor do tempo, aquele que dá início do correr da história, destronando a tirania do seu pai. Ele vai ser o homem que vai assumir a soberania e vai impor uma nova tirania arbitrária na criação, né? Cronos como o último, o caçula, e curiosamente sempre retratado como um senhor, né? Apesar de ser o mais jovem, Cronos é o senhor do tempo. A questão central para ele, sempre acompanhado da sua foice, a Megas Depravanum, que é a arma que é gerada pelo seio de Gaia para destronar o seu pai, né? E Reia é a mãe dos deuses, associada sempre ao culto da fertilidade no matrimônio. Ela foi responsável pela criação de todo o panteão. Ela está sempre ligada às crianças, à amamentação e à fertilização, e como a fertilidade humana é importante, ou como a fertilização das plantas e de todos os seres. Ela é a mãe de todos, tanto que ela vai ser ponto fundamental na ajuda de Cronos e também depois na rebelião do seu filho Zeus. A cosmogonia termina basicamente com a castração e deposição de Urano pelo seu filho mais novo, Cronos. Quer dizer, aqui tem uma profecia importante. Gaia, cansada da tirania de Urano, né, de todos os dias ele se deitar sobre ela, todos os dias ele a fecundar e a violar, sempre mantendo a sua masculinidade agressiva sobre ela, ela vai dizer ao filho, vai gerar aquela arma que deve separar a terra do céu. A arma que vai manter o céu e a terra desligados, né? Essa é a foice de Cronos. E segundo a profecia que a Gaia diz, é o responsável por vencer e destronar o pai e acabar com a tirania do pai é sempre este filho especial, né? Cronos vai evidentemente abraçar essa ideia, né? Como que ele vai fazer isso? Ele vai contar com a ajuda dos seus outros irmãos, os seus irmãos titãs. Cada um vai para os 4 cantos do mundo segurar o céu, né? Então eles vão, veja que a metáfora ela tem essa dinâmica, eles vão segurar o céu e depois do céu estar totalmente seguro, Cronos vai deferir o golpe de castração e o golpe que vai o colocar na sua condição de afastamento do céu e da terra. Daí vai dizer o Hesíodo, a partir daí
o céu e a terra jamais se chocarão, jamais se tocarão, né? Essa questão do horizonte, de que o céu, não importa quanto você ande, o céu jamais toca a terra e a terra jamais toca o céu. Da castração de Urano, você vai ter aí algumas questões importantes. O sangue que cai em Gaia, por uma última vez, ainda a fecunda. E ela vai gerar aí duas formas muito importantes, né? A primeira delas são as eríneas, né? Que é a fúria. Três irmãs que vão simbolizar a fúria. Elas vão ser as punições que no Tártaro atormentam os homens. É o inominável, o rancor e o castigo, né? São as três fúrias que vão atormentar os pecadores, aqueles homens que saem do limite. Lembrando que o Vernon falou que e defendeu que esse limite é uma coisa muito simples, é uma coisa muito, assim, é uma ofensa muito grave ser atormentado pelas eríneas. Não é uma questão fácil, também não é fácil de você encontrar esse problema. Não é igual na cristandade ou no judaísmo, que você tem aí uma série de coisas que levam a pessoa ao Tártaro. Então, se você é castigado no Tártaro, na mitologia grega, você tem que cometer aí crimes graves, crimes inomináveis, crimes de rancor, crimes de castigo dos deuses, geralmente ligados às potências muito fortes, né? Então veja que o sangue de Urano fecunda Gaia e ele cria, por um lado, esta potência negativa e de agressão e de violência e que vai punir, e por outro, a potência conjugal. Se por um lado o sangue de Urano criou as eríneas de uma forma violenta e agressiva, a queda do seu escroto no mar vai criar uma espuma que os gregos chamam afros, e em forma de concha dará origem a uma nova divindade, uma divindade da fecundação, uma divindade carnal, uma divindade que vai absorver para si mesmo o Eros e transformar o sexo, veja que é uma metáfora sobre a castração e toda a ideia de como ela se forma, né? Vai absorver a sexualidade e o amor para si própria e dando origem à grande Afrodite, a brilhante, a deusa do amor. Então esta é a origem de Afrodite e como ela vai, a partir daí, obrigar mesmo os titãs e todos os outros seres da criação à conjunção carnal a partir do desejo do amor, do desejo sexual e do desejo de fertilidade estarão ligadas geralmente à sexualidade. Não, por isso que a Afrodite se torna a divindade do amor, se torna a divindade ligada a essa beleza, ligada a essa forma mais divina de a fecundação e a fertilidade vai ser encarada. Então, o nascimento de Afrodite é também o nascimento de uma nova forma de amor, uma nova forma de infusão, que vai inclusive tomar os próprios titãs, né? É a partir desse fato que os titãs vão criar aí a sua prole e as suas filiações, né, aquelas já mencionadas, aí elas vão nascer aí posteriormente ao nascimento de Afrodite. Os filhos de Nix e Erebus em fecundação também são fundamentais para compreender como a cosmogonia também vai agir sobre os homens, porque são da noite e das trevas os filhos mais importantes em termos de personificação de situações humanas e peculiaridades da vida cotidiana dos homens, que saem divindades que vão ser chamadas aí pelos gregos de gênios, daimons. Os dois primeiros e mais importantes e destaque são os deuses gêmeos Hipnos e Thanatos. A morte e o sono vão compor o domínio do além-vida e submeter todos os mortais. Oniros, Momo, Nêmesis, Moros, Geras, Apate, Érias, Queres, Oisos e Phílotes são todos os deuses que vão
assumir e ao mesmo tempo encarnar formas e personificações humanas nas suas ideias. Então, por exemplo, a Nêmesis é a deusa da vingança, enquanto Apate é o deus do engano, Eris é a deusa da discórdia, Phílotes da amizade e assim sucessivamente. Os Filhos da Noite representam o caos tomando o cenário da cosmogonia. Quer dizer, o crime de Cronos desprendeu a ordem e quebrou a roda que ordenava todo o cenário do mundo e, portanto, a fecundação entre Nix e Erebus, que vai gerar aí uma série de calamidades próprias do universo humano, vai tomar aí o ordenamento titânico, e isso daí vai acabar criando uma nova dinâmica que entre a violência e a sedução, né, entre o ódio, o rancor e a agressão que nascem juntamente da sedução, da concórdia e do desejo, né, ambos da queda do sexo de Uranus, vão tomar aí a dinâmica do mundo titânico e da regência de Cronos. Por outro lado, é também, metafisicamente falando, a introdução do conceito do tempo. O tempo passa a ser o senhor de tudo. E, como o senhor de tudo, passa a consumir todas as coisas e a levar todas as coisas para si mesmo, né? Essa é a metáfora, inclusive, devorar dos seus filhos vai construir. Thanatos e Hypnos, que são as forças que sujeitam os homens mortais indiscriminadamente, neste momento, como seus outros irmãos de calamidades, vão se espalhar aí pelo mundo. E vai caber, por exemplo, depois só a Zeus e a ordenamento do Olimpo, que a expulsão dessas calamidades dos deuses de luz, como o próprio Vernon já colocou, para trazer essas ideias só ao mundo humano, e o mundo humano que vai ser bastante assolado por essas questões, e daí vem a questão ligada à caixa de Pandora, por exemplo, né? Zeus vai livrar os deuses de estarem sujeitos a isso, mas, por exemplo, a morte e o sono sujeitam todos os homens de maneira indiscriminada. Tanto que a morte e o sono, junto do amor, vão constituir entidades complexas do universo de compreensão psíquica, que vai ser retomado pelo Freud, pelo Jung e por tantos outros seguidores da psicanálise e da psicologia. A questão da morte, a questão do sono e a questão do amor são preponderantes para entender o mundo humano, e que como eles sujeitam os homens de forma voraz. E esses são os filhos de Nix, acompanham a vingança, a discórdia, a calamidade, a amizade, entre outras coisas. Com a revolta de Cronos consumada, a cosmogonia chega ao fim, e uma nova era se inicia, a Era de Cronos. O Senhor do Tempo subjuga a criação e cria nela a sua imagem e arbítrio. O tempo devorador de tudo vai assumir a grande abóbada celeste. É claro que a castração de Uranus ela engendra na Terra uma grande consequência, né? Que por um lado você tem a formação das Eríneas e cria aí a violência, o ódio, a guerra e a força vital de Urano na força sexual vai destronar e ao mesmo tempo dar início a esse caminho de vingança. Por outro, ela também vai criar a suavidade, a concórdia, o amor e uma transmutação do amor de Eros para Afrodite. Agora, Urano não mais podia se unir a Gaia, e quando ele dava os seus grandes abraços e repetidos amor, eles se uniam em corpos, e isso era uma questão para o Vernon muito importante, né? Que essa união feita a partir de princípios que permanecem na sua própria aproximação.
Mas com Afrodite, esses princípios e contrários, eles permanecem distantes, né? Você tem uma questão da fecundação, mas o esquartejamento da potência primordial de Eros vai criar aí uma diferenciação dos sexos. Quer dizer, eu tenho a aproximação, eu tenho a dinâmica da fecundação, mas agora ela está desalinhada de uma fusão como era na dinâmica entre Urano e Gaia, que não dava espaço para seus filhos e não dava espaço para a própria Gaia. O céu estrelado que se deita todas as noites sobre Gaia não dava espaço para ela. Então essa é uma questão importante. É com a ajuda da própria Gaia que Cronos vai edificar sua revolta e vai ajudar aí a construir a sua nova era. Nova era essa que vai estar arriscada como a mesma do pai, né? A mesma profecia, o mesmo oráculo que diz que o pai foi destronado pelo filho, também se aplicaria a Cronos. É por isso que ele vai tomar aí algumas medidas para tentar impedir essa profecia. Obrigado por assistir. Continuamos no próximo episódio. Qualquer dúvida, postem nos comentários.